Tudo bem? Esse é um vídeo onde eu vou estar explicando aqui sobre o funcionamento do Trello. Estou fazendo esse vídeo para explicar principalmente, para ser um vídeo geral, né, sobre como o Trello funciona. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos de como eu utilizo o Trello para você que estiver assistindo poder, né, talvez usufruir dessa ferramenta que eu acho muito interessante e poderosíssima para organizar as coisas. Eu particularmente organizo minha vida através dessa ferramenta e acredito que seja muito importante você ter o conhecimento sobre ela porque ela ajuda demais em muita coisa. Então vou começar pelos conceitos básicos do Trello, que é basicamente o seguinte: a gente tem, de certa maneira, algumas divisões no Trello. Né? Eu particularmente uso bastante aqui no computador desktop, o notebook, enfim, mas eu às vezes uso no celular. Né? Tem pessoas que preferem usar mais o celular no dia a dia. Eu particularmente não recomendo, porém, né, talvez depois eu faça um outro vídeo explicando como usar no celular. Mas a ideia aqui é basicamente o seguinte: a gente tem em primeiro lugar aqui no Trello um conceito chamado times. O que são times? É um time de pessoas que estão ali juntas para mexer na ferramenta. Né? Então eu crio times separados. Aqui no caso, ó, vocês podem ver aqui na esquerda, aqui, ó, eu tenho vários times. Né? Cada time aqui tem uma pessoa diferente e tudo mais. Então, basicamente, eu tenho aqui esse primeiro time, que é uma banda. Eu tenho uma banda, então vamos clicar aqui para ver. Ó, então, tem algumas contas e senhas salvas, tem o planejamento de branding, tem o plano de ação. Né? Depois eu vou entrar dentro de cada um deles para vocês verem. E então esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter os times. Então tem vários times aqui, né? Time de empresa, time de ideias, time relacionado a coisas da faculdade. Então é muito legal que você tem essa versatilidade no Trello. E aí, se você quiser criar um time, né? É só clicar nesse maisinho aqui, muito simples. Daí vai pedir para colocar o nome, descrição e tudo mais. Bem simples, é gratuito, inclusive. Isso é bem bacana no Trello. Bastante coisa gratuita aqui, que dá pra você fazer muita coisa só com a versão gratuita, ó. Pra vocês verem então um tanto de coisa que eu fiz, né? Um monte de coisa aqui só com a conta gratuita. Aí a gente tem, né, um outro conceito aqui que a gente chama de quadros. Então a gente, esses quadradinhos aqui que vocês estão vendo, coloridinho, com foto, sem foto, enfim, eles são os quadros. O quadro é como se eu tivesse um quadro na minha parede aqui do escritório e nesse quadro eu colocasse um monte de post-it. E é basicamente isso. É basicamente isso. Então eu tenho um quadro, né? Eu cliquei aqui no primeiro quadro aqui da empresa e aqui tem os vários post-its grudados e tudo mais. E assim, dentro de cada quadro, a gente tem outros dois conceitos. Né? O conceito de listas. Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu vou arrastar aqui, ó, tá vendo? Esse negócio que eu estou segurando aqui é uma lista. Então, a lista ela tem vários cards. Isso aqui que eu estou segurando agora são cards. E é interessante que eu posso clicar e segurar aqui com o botão esquerdo. Clico e arrasto e já estou alterando aqui. Mesma coisa para a lista. Clico, seguro e arrasto. Eu já posso alterar aqui como a lista vai estar. E a gente tem os cards, né, que são basicamente onde eu vou colocar as informações sobre aquilo que eu estou fazendo. Então aqui eu tenho essa parte que é finalizar planejamento estratégico. É uma tarefa da empresa que tem que fazer e aqui eu posso adicionar aqui na direita, aqui, ó, você pode ver tem várias opções. Eu posso ingressar nesse quadro, então eu posso adicionar algum membro a esse quadro. Eu posso definir uma data para esse quadro, então eu posso definir uma data aqui, que dia que eu quero que entregar esse quadro. Eu vou até colocar uma data aqui só para exemplificar. Vou colocar aqui dia 10/12. Eu posso colocar uma etiqueta, então eu posso fazer etiqueta, então eu posso criar uma etiqueta e colocar aqui, tem várias cores bem legais. A versão free, ela tem algumas cores, eu não sei se a versão premium teria mais cores. Nunca tive versão premium, então não sei. Aí tem a parte do checklist, então aqui a gente
crio um checklist igual esse aqui, ó, passos. Então eu criei esse checklist aqui, eu vou marcando o checklist, né, conforme eu vou fazendo as coisas. Então eu vou fazer o checklist que é isso aqui. E aí a data, né, eu já falei para vocês, tem o anexo. Então aqui eu posso anexar uma coisa, um link, eu posso anexar alguma coisa do meu computador, um arquivo, uma foto, alguma coisa do Google Drive, alguma coisa do próprio Trello, enfim, tem várias opções. Geralmente eu uso bastante essa opção aqui de anexar o link. E é interessante porque se eu pegar um documento aqui, ó, e jogar aqui em cima, ele vai anexar automaticamente esse documento. Então, né, é bem interessante também, dá para fazer isso aqui no Trello. Aí tem aqui a capa, que basicamente, por exemplo, se eu tivesse anexado imagens aqui, eu poderia escolher uma daquelas imagens para ser a capa do Trello. Igual aqui, ó, tá vendo que esse cardzinho aqui que tem aqui, ó, ele tem uma fotinha. Então ele é uma capa. Então, né, a gente tem o Trello, que esses quatro conceitos, né? Então a gente tem os times, a gente tem os quadros, dentro dos quadros a gente tem as listas, e dentro das listas a gente tem os cards. E agora eu vou mostrar alguns exemplos de aplicação. Eu só gostaria de falar também que se você, por acaso, tiver começando agora a usar o Trello, você vai ter só alguns cardzinhos aqui, e aí ele tem uma opção aqui, ó, que ele vai falar quadros pessoais. Né? Esses quadros pessoais que são quadros seus, que você não colocou em nenhum dos times. É interessante porque se alguém compartilha um quadro com você, ele vai ficar nessa lista de quadros pessoais. Então você pode né, receber alguém que quer compartilhar apenas um quadro com você, então você pode ver esses quadros pessoais aqui. Ó. Então eu tenho bastante quadros pessoais. Se você, por exemplo, tem algum modelo de quadro que você achou interessante, porque o Trello ele oferece modelos meio que pronto para você usar, né? Você pode colocar aqui. Então eu tenho vários quadros aqui modelo, tem alguns quadros aqui que compartilharam comigo, enfim. Explicando tudo isso, agora eu vou entrar nos exemplos de quadros, né? Então cada quadro, né? Então eu vou entrar aqui no time da empresa, né? Cada quadro que eu tenho aqui nesse time, ele tem uma opção que eu posso marcar uma estrelinha. Tá vendo aqui, ó? Se eu aproximar aqui, ó, tem uma estrelinha aqui. Se eu clicar nessa estrelinha, esse quadro fica lá nos meus quadros favoritos. Então a primeira coisa que aparece é os quadros com estrelas. Então é a primeira coisa. Então esses aqui são os quadros. Então eu posso pegar um quadro desse time aqui que não é da empresa e colocar como favorito. E aí quando eu clico no time, né, como vocês puderam ver ali, o que aparece primeiro são os quadros com estrela, né? Eles vão reaparecer aqui embaixo, mas os que estão com estrela, né, eles aparecem primeiro, que são, digamos, os mais importantes. E aí você vai elencar qual quadro você acha mais importante. Então aqui, ó, vocês podem ver que tem vários quadros. Então tem ferramentas, financeiro, planejamento estratégico, plano de ação, processo operacional, processo de prospecção e tudo mais. Então são vários quadros aqui. Eu não vou mostrar eles porque eles acabam sendo quadros assim pessoais de informações muito digamos que eu não posso revelar, mas eu vou mostrar aqui um quadro os quadros que tem o que é meu pessoal. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui então um quadro de estudos de design, né? Esse quadro aqui é interessante porque eu coloco aqui várias coisas, né? Então, tipo, livros para comprar, livros para ler, livro que eu tô lendo, livros que já foram lidos, né? Então, vou colocando aqui, vou controlando. Então, tipo, terminei de ler esse livro, jogo para cá. Não terminei ainda, volto para cá. Vou ler de novo, vou comprar, enfim, posso colocar onde eu quiser. Então, legal, né, para controlar a leitura. Continuando aqui nos meus quadros pessoais, eu tenho um quadro chamado senhas de acesso. Espero que não tenha nenhuma senha aparente. Não tem. Eu não vou entrar em nenhum dos cardzinhos, né? Porque vocês sabem que aqui vai ter a senha. Mas basicamente eu fiz vários quadros. Né, então eu tenho quadros pessoais, coisas pessoais, né? Tipo cards, senha do Facebook, senha de contas de empresa, senha de e-mail, senha de várias coisas. Então toda a maioria das minhas senhas assim de ferramentas e tudo mais que eu uso estão aqui. Aí eu tenho aqui as senhas dos bancos, né, de pessoa física.
senhas de site de emprego, né? Eu tenho várias empresas, site de emprego por aí. Então eu tenho conta, então eu salvo tudo aqui. Senhas de acesso a cursos que eu faço, que eu já fiz. Senhas de ferramentas, né? Várias ferramentas que eu uso também. Senhas de site para conseguir trampo freelancer. Então estão tudo aqui minhas contas. E aí tem umas outras aqui que eu salvei aqui só para deixar aqui, porque não tinha onde deixar. Então, né, como vocês puderam ver, existe bastante flexibilidade no Trello. Vamos continuar aqui então, vamos ver outro quadro aqui de exemplo. Eu vou mostrar um quadro de plano de ação. Vamos ver se esse aqui tá legal para a gente dar uma olhada. Esse aqui tá legal. Esse aqui é um quadro de plano de ação, né? Então você, basicamente é aquele modelo Kanban mesmo. Então eu vou jogando aqui pro lado. Então claro que aqui tá, tá de um jeito diferente, porque eu uso uma metodologia de gestão de projetos, então eu sempre coloco esse nome aqui. Então vou adicionando aqui o que tem que ser feito, né? O que precisa ser feito, dependendo do projeto, né? Eu vou especificar aqui plano de ação referente ao projeto XYZ. Então coloca aqui a lista de coisas que eu preciso fazer, a lista de coisas que eu vou fazer no sprint, né? Para quem conhece a metodologia aí já deve estar ligado. Aí tem a parte de fazendo e a parte de feito. Então tem aqui, por exemplo, vou começar a fazer esse escopo de projetos, moldes, não sei o que. Aí eu vou colocar aqui fazendo. Terminei de fazer, né, eu posso até colocar aqui uma etiqueta, né, finalizado, ó, é bem interessante. E aí essa etiqueta finalizada eu jogo para cá. É bom ter as etiquetas porque elas mostram essa corzinha e você já sabe qual é o status desse card, digamos assim. Então, um plano de ação aí bem interessante para a gente poder fazer. Vamos entrar lá no time faculdade também, que basicamente é pessoal meu. Fica interessante que eu posso mostrar para vocês. Aqui. Aqui na faculdade, né, eu também tenho um controle de leitura. Então tem aqui os livros que eu tô lendo, ó. Então como vocês puderam ver, eu coloco sempre a capa do livro, né, para mim ter, para ver como é que é a capa do livro, se eu não tenho ele pessoalmente. Tem alguns livros que eu tenho pessoalmente ali. Inclusive esses livros aqui que estão na minha lista de lendo são livros que eu tenho fisicamente, então estou lendo fisicamente eles. Aí tem aqui a base de conhecimento relacionado aos estudos da faculdade que eu estou fazendo atualmente. Então aqui tem os acessos, né, do sistema da faculdade. Aí tem aqui alguns canais relacionados ao curso que eu faço, né? Tem aqui algumas coisas, blogs, livros, instituições para pesquisa. Então tem várias coisas legazinhas aqui que eu vou armazenando informações. Tem aqui uns negócios do TCC que eu nem usei direito, particularmente eu acho que não deu muito certo, ó. Vocês podem ver que eu salvei algumas coisas, mas nada de interessante, nem usei direito. Aqui também escrevi algumas informações aqui e nunca mais usei. E aí tem aqui pós, primeiro semestre, também não estou usando muito isso aqui, sinceramente. Né? Tem aqui todas as matérias que eu fiz até agora, mas não estou usando muito não. Eu uso outras ferramentas para gerenciar essa parte dos documentos da faculdade. Aqui tem fontes de conhecimento também. Então eu coloquei também só para separar um pouco lá das informações da faculdade. Mas às vezes não precisa tanta separação assim, né? Eu acho que eu exagero às vezes. Enfim. Aí eu vou mostrar mais um quadro aqui que eu acho que seria interessante mostrar. Que é. Vamos ver. Acho que esse qual que está mais organizado? Vou tentar procurar aqui. Acho que esse aqui está mais organizado que um outro que eu ia mostrar. Esse aqui é um SIM, um sistema de informações de marketing. Ele é muito importante assim para quem trabalha com marketing digital. E é importante saber, né, como fazer um SIM. Claro que esse SIM aqui é o jeito que eu achei interessante fazer, mas você pode fazer de diversas maneiras, da maneira que você achar melhor. Então, nesse sistema de informações aqui, ó, eu coloquei vários sites de benchmark, né, tem aqui uma visão geral desse
desse sim, né? Aí aqui tem concorrentes, aqui tem algumas ideias, né? Aí tem os assuntos relacionados ao mercado, né? Economia do mercado, político legal, tem algumas coisas relacionadas a conteúdo que eu coloco aqui também, e aqui tem uma lista aqui de especialistas em marketing que eu tenho que dar uma olhada depois. Então aqui são vários, né, várias informações, é mais um banco de informações mesmo, separadas de uma maneira levemente coerente. Eu acho que existe maneiras melhor de fazer essa separação de informações, mas eu achei o Trello bem interessante por enquanto para fazer esse tipo de sistema de informação. Inclusive, eu vou só abrir aqui rapidinho o sistema de informações da empresa, que é o mais complexo, e para vocês terem uma noção de como que vai ficando. Então, eu acho que por isso que eu acho que talvez não seja tão viável. Mas eu estava olhando algumas empresas que produzem softwares de código aberto e elas têm isso aqui, nossa, é monstruoso, é pior do que o meu. Então eu falei, poxa, então eu estou no caminho certo, eu acho, criando esse sistema de informações através do Trello. Aqui, né, tem algumas coisas que eu coloco. Então, como esse quadro funciona, pessoas, acompanhar, né, esses aqui são os sites que eu tenho que acompanhar, benchmark, coleta de informações secundárias, né, fontes de coleta é, de dados secundários, coleta de informações de dados primários, né? Então aqui eu posso colocar algum tipo de pesquisa que eu esteja desenvolvendo, alguma coisa assim. Aqui tem um banco de informações gerais, né? Aqui tem um banco de análises, mais ou menos, né? Tem aqui algumas informações sobre redes sociais, que é um assunto que eu tenho que ter sempre atualizado. Aqui daí começa os padrões, né, de um sistema de informações de marketing. Então tem aqui informações sobre ambiente econômico, informações sobre ambiente sociocultural, informações sobre ambiente tecnológico, informações sobre ambiente político-legal, concorrência, é, cursos, né, algumas coisas sobre cursos, inclusive acessos aqui, talvez não precise estar aqui, livros e ferramentas. Então, basicamente, né, um sistema de informações aí relacionados ao meu negócio. Então é bem interessante usar o Trello. Como vocês puderam ver, existem várias formas de fazer. Eu gostaria de mostrar o financeiro para vocês, mas tem muita informação confidencial, então infelizmente não posso estar abrindo para vocês. Mas quem sabe uma outra hora eu faço um outro vídeo mostrando como que talvez você possa organizar seu financeiro através do Trello. Se você gostou, deixa o like, compartilhe. Espero que essa informação seja útil para todo mundo e até mais.